Fala galera, sejam bem-vindos à segunda aula do workshop da terapia capilar. Meu nome é Michael Antunes, sou especialista em tricologia. E nessa aula eu vou te mostrar quais são os tipos de alopécia que você pode tratar com a terapia capilar. A minha missão nessa semana é te mostrar que ela pode ser uma aliada dentro do salão para melhorar os seus resultados, faturando até R$5.000 mesmo começando do zero. E que a sua vida seja transformada, como foi o caso dessa pessoa que eu vou mostrar para você agora. Olá, o meu nome é Mari, sou cabeleireira, focada mais na área de loiros e tratamentos. Estou encantada com os resultados, as clientes também estão adorando. Uma faz, a outra já vê o resultado e assim cada vez mais vai vindo mais cliente para o meu salão. Posso dizer que hoje o faturamento do meu salão aumentou 5 vezes mais. O curso já se pagou várias vezes. É maravilhoso, estou encantada, gente. Qualquer pessoa consegue desde que coloque em prática. É exatamente o que eu vou te mostrar a partir de agora. E o mais louco de tudo isso é que quando começar a lotar a agenda, você vai ter dois caminhos. Ou abrir o seu próprio negócio, ou contratar mais pessoas para te ajudar. Foi o caso dessa pessoa que eu vou te mostrar. Pessoal, tudo bom? Eu sou Mati Rafaeli. Eu tive a sorte de eu ter uma sala aqui na minha estética que estava fechada. Aí eu transformei ela num hair spa, no qual eu comecei a trabalhar com várias terapias que o Michael ensina. Do pouco que tu tem, com os produtos que eu já tinha aqui dentro do salão, eu simplesmente transformei o meu modo de vender, né? Assim, agregar valor à minha venda de tratamento, né? Eu consegui subir o valor da tabela e vender mais tratamento, né? Então fica aqui a minha super dica e o meu muito obrigado pro Michael. E você que está começando aí na profissão deve estar pensando, né? Isso é só para quem já tem experiência na área. Então dá uma olhada nessa história de sucesso. Oi, o meu nome é Marina, eu sou de Portugal. O que é que eu posso falar sobre este curso que fiz com o Michael? Faz-nos sair da nossa zona de conforto e é o segredo para dar o pulo. Pois é, foi o que aconteceu comigo. Eu, para além de duplicar o meu faturamento, também tive a necessidade de mudar de espaço. Uau! Sim, mudei de espaço, tenho um espaço muito maior porque tive essa necessidade e posso dizer que foi das melhores coisas que me aconteceu, foi ter feito esta formação com o Michael Antunes. No vídeo anterior, eu mostrei as 3 formas atuais de tratar a queda de cabelo. Mas antes de continuar, deixa eu te agradecer pelos comentários na comunidade do Face. Galera, tá explodindo lá de comentários positivos, feedbacks muito bacanas e eu quero agradecer cada um deles. Como é incrível ver uma comunidade unida pelo mesmo propósito de se tornar cabeleireiro de sucesso, sendo profissionais valorizados, experts que além de se preocupar com a autoestima da cliente, também estão preocupados com a saúde capilar. Caso você esteja aqui e não viu ainda a aula 1, para tudo e procura aqui nessa página o botão para você acessar essa aula. Não adianta nada querer assistir a aula 2 sem ter concluído a aula 1, tá? Porque elas se complementam, o conteúdo é em sequência. Agora, nesse segundo vídeo, eu quero conversar sobre os tipos de queda capilar que você pode tratar com a terapia capilar dentro do seu espaço. Eu quero mostrar também que você pode fazer isso mudando o seu posicionamento de atendimento e virando o jogo para enfrentar qualquer crise e aprendendo a trazer novidades para a sua cliente. Eu criei uma regra para esse segundo episódio, que você saia desse vídeo mais preparado para começar um diálogo com a sua cliente sobre queda capilar, usando esse conhecimento a seu favor para faturar nos seus atendimentos. E assim, você também pode fazer isso. Qualquer pessoa pode, inclusive quem ainda não tem clientes. Antes de irmos para o conteúdo, é fundamental citar os pilares que decretam o teu sucesso ou o fracasso. O primeiro deles é o conhecimento, né? Que é o que você está buscando aqui e parabéns, porque depender da faculdade não dá, né? O outro é o atendimento, deixar de fazer aquele atendimento genérico, sabe? Que a maioria faz. O outro é o posicionamento, para que você tenha mais autoridade, né? Você precisa se posicionar de forma diferenciada. Então basta você colocar em prática tudo que eu vou falar nessa aula e você com certeza vai virar o jogo e ter muito sucesso. Então bora para a nossa aula, estou aqui já posicionado
E agora eu quero entregar um conteúdo muito massa para vocês. E hoje a gente está falando aqui então sobre queda. E a primeira coisa que você deve ter uma dúvida, né? Será que eu falo queda ou será que eu falo alopécia? Como é que é o termo correto, né? Então, alopécia é a queda capilar. Quando você quiser falar de uma forma mais profissional, né, com mais empoderamento, você vai falar sobre alopécia. Tá? E a alopécia ela vai se dividir em vários tipos de alopécia que mais adiante eu vou falar para vocês dos casos que a gente consegue tratar, tá certo? Então, quais são as causas das alopécias? Tá? Tem uma lista de coisas que podem ser a causa e essa lista é muito legal de você perguntar para a cliente, sabe? Começar a fazer pergunta mesmo, porque você vai fazer a análise, quando ela sentar na tua cadeira, você vai olhar e aí você vai começar a fazer perguntas, tá? Primeira questão que você pode levantar com a sua cliente é sobre a hereditariedade, né? Muitas pessoas têm a queda capilar por conta da hereditariedade, tá? Que isso vem lá da mãe, do pai, da avó, do vô, enfim, tá? E essa queda, ela não tem cura, mas a gente consegue fazer o quê? Que ela fique estável. E a pessoa que vai ficar, então, com calvície lá, né, totalmente calva, com 40 anos ou mais, ela vai ficar calva mais adiante, ou seja, 60, 70. A gente consegue prolongar o tempo de vida do cabelo. Outra questão são os hormônios masculinos, né, que é a testosterona. Nos homens, né, o homem, muita testosterona, então por isso que acaba tendo a queda muito mais forte. A mulher, por ter um baixo índice de testosterona, então tem uma queda um pouco mais aberta, né, que a gente fala que ela é difusa, né, então em toda a região do couro cabeludo pode ter queda. Também a gente pode falar aqui sobre os traumas, né, nas regiões por conta de apliques, por conta de puxar o cabelo em demasia, fazer aquelas tranças muito apertadas, né, os rabos que fazem muito apertado, puxando essas laterais aqui. Tudo isso são traumas no couro cabeludo que podem ocasionar também as alopécias. Outra questão é a má alimentação, que leva à falta das vitaminas, uma coisa muito redundante. Muitas pessoas que buscam hoje ajuda por conta de alopécias, você vai fazer a pergunta, como é que está o teu estilo de vida, a tua alimentação, né, o sono e tal? Pode ter certeza que a pessoa não está tendo uma boa alimentação, né, não está tendo um bom sono, e, enfim, isso está levando a uma falta de vitamina, uma deficiência de vitaminas. Outra questão também é o estresse. E o estresse a gente vai levantar aqui a questão do sono, que eu estava falando para vocês agora, e isso vai alterar muito os níveis de cortisol, e o cortisol ele vai lá nos bulbos capilares e depreciar a formação do cabelo, tá? E, inclusive o estresse ele vai desencadear uma alopécia muito forte que está acontecendo em muitas pessoas agora por conta aí de depressão, né? Por várias questões aí relacionadas à pandemia. Outra questão também, oleosidade em excesso. Gente, isso aqui é algo que entra muito dentro nos salões, né? A cliente que tem oleosidade em excesso. Existe aquela pessoa que tem a oleosidade normal e ela vai acentuar essa oleosidade por conta de usar produtos incorretos para as necessidades dela. E tem aquela pessoa que está com problema mesmo de excesso de oleosidade, o corpo está demandando isso, por conta de vários fatores, né, como hormonais ou um período que a pessoa está passando, que o corpo está produzindo mais proteção natural para o couro cabeludo. Às vezes a pessoa, por conta de estar usando esse produto inadequado, está limpando em demasia o couro cabeludo, também deixa o couro cabeludo mais oleoso, porque dá o efeito rebote. Então, oleosidade é o... Se a pessoa tem oleosidade, pode ter certeza que o próximo passo é a queda capilar. Uma outra questão que eu quero levantar para vocês aqui são as dermatites, tá? Dermatite seborreica principalmente, por conta que vem lá da oleosidade que eu estava falando, né? E o excesso, que vai ficando mais do que aquela questão só do cabelo ficar um pouco molhado, que aí começa a dar a disfunção no couro cabeludo. Então, todo aquele processo de mitose que a pessoa tem, que é de 28 em 28 dias, ele se desestabiliza. E aí acontece a dermatite seborreica que pode progredir para cenários muito piores. Outra questão também são os medicamentos ou certos tratamentos que depreciam os bulbos capilares, como a própria quimioterapia, quem passa por um processo assim. Eu mesmo já recebi clientes, né, após a quimioterapia que passaram então por tratamentos, terapias para fortalecer novamente os bulbos capilares e ajudar o cabelo a crescer.
Também a gente pode levantar a questão de couro cabeludo que é muito agredido por conta de químicas pesadas. Por exemplo, pessoa que faz descoloração global, aplica o descolorante no couro cabeludo. Gente, a gente vê coisa na internet aí que assim, ó, a gente chega quase a arrepiar de ver, né? Galera colocando descolorante 40 volumes no couro cabeludo, colocando papel em cima, calor. Isso agride muito o couro cabeludo e pode no futuro dar uma queda terrível, né? Os masculinos, que agora está super na moda essa questão de descolorir o cabelo. Então, mais um fator, também a questão de usar as colorações de má qualidade, né? A pessoa que faz coloração todo mês por conta dos brancos. Então isso é uma coisa muito séria, né? Quando a gente consegue conscientizar a nossa cliente que é importante ela usar uma coloração de qualidade, a gente também está fazendo o couro cabeludo dela ser mais saudável. Bom, entrando então na outra parte, que é falar sobre quais os tipos de alopécias, a primeira que eu quero trazer aqui para vocês é a alopécia androgenética, tá? Lembrando que todas que eu vou trazer aqui para vocês são as alopécias que a gente consegue tratar dentro do salão, dentro do nosso espaço, através da terapia capilar, tá? E você vai conseguir resultados incríveis. Olha, gente, dá para dizer que tem resultados que é quase milagre, tá? O quanto que a terapia capilar ela tem um papel fundamental dentro do salão, tá? Primeira delas, então, alopécia androgenética. Vou colocar aqui, ó. A alopécia androgenética, tá? É uma alopécia que está no sangue, não tem o que fazer. A pessoa que tem esse problema não tem cura, simples assim. Só que a gente consegue fazer um controle através de produtos corretos, através de tratamentos, né? Que a pessoa tem que ter uma sequência no salão. Então assim a gente consegue fazer um controle, tá? Tanto mulheres quanto homens têm esse tipo de queda. Nos homens é uma queda mais focal, é a queda mais na parte de cima, às vezes aqui na parte da frente ou na parte de trás. E nas mulheres é mais difuso, então em toda a cabeça. Essa queda ela começa ainda já na adolescência, mas ela é muito silenciosa e ela vai, né, vai passando ali 20 anos, 30 anos, pessoas que chegam já com 30 anos, muitos já chegam com muito rarefeito o cabelo. E quando a pessoa chega aos 40 anos, às vezes já está praticamente sem cabelo, e mulheres assim com cabelo muito, muito ralo. Essa queda, como eu falei para vocês, a gente pode tratar ela de inúmeras formas, tá? E tudo é bem-vindo para tratar ela. A segunda alopécia que eu quero falar para vocês é a alopécia areata, tá? Essa alopécia aqui, ela é considerada uma doença praticamente autoimune, né? Quando o sistema imunológico, que é o nosso mecanismo de defesa natural, ele ataca o próprio corpo, né? As células ao redor do folículo capilar elas atacam e impedem que a produção dos novos fios. É muito triste, gente, porque as pessoas que têm esse tipo de alopécia, tá? Elas são acometidas assim de buracos na cabeça. E como eu falei aqui para vocês, é uma questão muito também psicológica, né? A pessoa que passa por um trauma, geralmente vai cair aquelas partes enormes, e eu já tratei pessoas assim, e tem casos que é bastante difícil da gente conseguir reverter. E a gente precisa, junto com a terapia capilar dentro do salão, também a ajuda do dermatologista, do médico, por se tratar de uma questão também psicológica, intrínseca, né? Mas a terapia capilar ela é muito necessária, porque a gente precisa ativar novamente os bulbos ali naquela região. E não sei se você já viu esse tipo de queda, mas ela costuma assim ficar como se fosse a testa, fica pelado o couro cabeludo na região que cai todo o cabelo ali, né? E pode ser desde um buraquinho muito pequeno até áreas enormes, tá? Mas pode ser revertido e a terapia capilar tá aí para isso. A próxima que eu quero trazer aqui é a alopécia por tração. E, gente, isso é mais comum do que você pode imaginar, né? Que é quando uma pessoa faz penteados, as tranças, rabo de cavalo muito apertado, né? Força muito a raiz do cabelo. E nesse caso pode haver um dano praticamente irreversível quando o folículo é danificado. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, para vocês irem anotando aí, tá? Alopécia por tração. Geralmente a pessoa que faz isso, ela nem se percebe que ela está puxando tão forte o cabelo.
Ela também, aqui a gente pode pontuar muitas pessoas que colocam os apliques, né, que está puxando, muitas pessoas que já colocam o Mega Hair, mas fica aqueles buraquinhos, né, no couro cabeludo. Passa-se o tempo, volta, mas se você observar, até com a ajuda às vezes do dermatoscópio ou com uma pequena lupa, você vai ver que aonde foi arrancado por tração, volta alguns fios, mas não volta na totalidade, porque muitos bulbos foram danificados, né? O bulbo capilar, só para você ter uma ideia, ele é um órgão. Cada bulbo capilar ele é um órgão ali no couro cabeludo. Por isso que a questão do implante ela dá muito certo, porque é retirado o bulbo e implantado em outra área. Quando esse bulbo ele é danificado, então toda a complexidade que ele tem de fazer um fio de cabelo, né? O bulbo está totalmente ligado à irrigação sanguínea que está embaixo, né? Lá na hipoderme. Então tem toda uma questão ali por baixo. E às vezes a pessoa pensa assim, arrancou, já vai vir outro cabelo. Em muitos casos não são assim. Mas a terapia capilar a gente consegue reverter, gente. Olha, vou dizer quase a 100%, quando, claro, a pessoa também tem um comprometimento, né? Não adianta a gente ter o tratamento e a cliente aparecer lá de vez em quando. Tem que ter uma sequência e, claro, tudo aquilo que ela fazia de errado, que é puxar demais, né? Ou colocar apliques muito pesados, ela modificar esse tipo de comportamento, porque daí assim ela vai conseguir então reverter e ter o cabelo farto novamente no couro cabeludo. Outra alopécia que a gente tem dentro, né, do nosso salão, assim, que a gente vê muitas mulheres reclamarem, é o eflúvio, olha que nome, eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é a nossa cliente que acabou de passar por um parto, por exemplo, tá? É uma perda de cerca de 300 a 500 fios por dia que a pessoa tem. É uma loucura. É exatamente esse tipo de queda que a pessoa tem também no pós-Covid, só que às vezes até num grau muito mais acentuado, tá? É um desequilíbrio que pode acontecer na tireoide, né? Pela questão do parto, como eu estava falando aqui para vocês, uma cirurgia que a pessoa tem que fazer uma anestesia geral, a febre, né? A questão do Covid é muito ligada à febre, porque a temperatura do corpo ela é tão elevada que compromete então as fases de crescimento do fio, por isso do eflúvio telógeno, né? Que são as fases de crescimento, anágena, catágena e telógena. E geralmente tudo isso, né, vai desencadear essa queda, só que é uma queda assim que a pessoa fica apavorada, simplesmente na hora do banho, a hora que os bulbos capilares eles encharcam de água, a água ela expulsa o cabelo e cai muito cabelo, é desesperador mesmo, tá? E isso também pode acontecer por deficiência de vitaminas, também pode acontecer porque a pessoa está desequilibrada emocionalmente, tá? A questão de desequilíbrio emocional pode dar tanto alopécia areata, que são as áreas, e também uma queda difusa em todo o couro cabeludo e a pessoa perder assim, mais da metade do cabelo, tá? Mas aonde que a gente, cabeleireiro, terapeuta capilar, vê isso dentro do salão com muita frequência? Quando a pessoa passa pelo parto, né, que ela ganha o bebê, exatamente 4 meses depois ela começa esse processo de eflúvio telógeno e vai até o 6º mês, mais ou menos, tá? Tem como fazer alguma coisa por essa cliente? Eu sempre deixo bem claro, o eflúvio telógeno, no momento que ele começa, os fios que vão cair. A gente não tem como resgatar, salvar esses fios. Mas a gente consegue, através da terapia capilar, ativar os bulbos muito rápido. Então começa a crescer o cabelo rápido e forte, tá? E também por essas questões que eu falei para vocês, né? Febre, a questão do Covid, né? Eu atendi muita gente agora nos últimos tempos por essa questão da queda pós-Covid e é desesperador mesmo, mas a terapia capilar ela é incrível quando a pessoa tem um comprometimento. Você deve estar pensando assim, mas quanto tempo que a pessoa precisa para então fazer esse ciclo de tratamento e ter o cabelo de volta novamente, né? A gente sabe que o cabelo ele cresce 1,5 cm no máximo aí por mês. Quando a gente está ativando e fazendo terapia capilar, a gente consegue até 1,8, não chega a 2 centímetros, mas a gente consegue aumentar isso, tá? Mas é importante que a cliente ela trate. Se ela não tratar,
o couro cabeludo fica fraco e pode levar muito mais tempo para ter esse cabelo de novo viçoso e forte. Então, gente, eu quero que vocês fixem bem essa aula, porque essa aula aqui é que vai dar a nossa base agora para a aula 3. A aula 3, nós vamos fazer um cabelo aqui na hora. Eu quero mostrar a aplicação de como você pode tratar a alopécia. Como você pode receber essa cliente que está reclamando de queda, como entender claramente cada um desses passos aqui, se ela tem uma alopécia mais androgenética, se ela está com alopécia areata, será que é por tração, será que é o eflúvio telógeno, tem todas essas coisas que a gente pode conversar com a cliente. E uma dica que eu quero dar para vocês é, gravem esses nomes, porque são nomes técnicos. E quando você for conversar com a sua cliente sobre os tipos de alopécia, com certeza ela já vai olhar para você com olhos diferentes. Opa, esse cabeleireiro, esse terapeuta capilar sabe do que está falando. Então, não perde, tá? Aula 3, nós vamos colocar aqui, ó, mão na massa, vou mostrar os produtos que eu utilizo e eu vou te entregar um dos tratamentos que eu mais faço para tratar essas alopécias aqui. Então, é imperdível. Fica atento então e não perde a nossa aula 3, que vai ser liberada na sexta-feira às 7 horas da manhã. Enquanto isso, faz aí um print dessa aula e me marca nos teus stories, coloca lá a hashtag Semana da Terapia Capilar, coloca ali o meu nome, coloca que você está fazendo um aperfeiçoamento, que está vindo novidades para o teu salão. Ó, já deixa a tua cliente olhando, opa, vai vir novidade, quero saber o que é essas inovações aí que estão chegando no salão. E não esquece de deixar também um comentário lá na comunidade do Facebook, que eu vou ficar muito feliz de poder ler e te responder. Tá certo? Muito obrigado pela tua atenção e nos vemos na aula 3. Até lá!